Olá, galerinha. Então, aqui a professora, como havia prometido lá no grupo do Whats para vocês, eu estou fazendo um vídeo para explicar todas as atividades, porque às vezes pode ter alguém que está com dúvida, tá? Então, eu vou explicar todas as atividades do 7º ano. Esse vídeo é para o 7º 1, 2 e 3, na disciplina de arte, tá? Então, nós vamos pegar aqui a primeira atividade. Como é que vocês tinham que fazer e o que era para ser feito? Essa primeira atividade, nós começamos ela, bem da verdade, em sala de aula. Lembram que nós vimos alguns lugares inusitados da arte, tá? Então, a professora fez, assim, um feedback com vocês. Então, aqui eu coloquei o que a gente havia visto, né? Que era sobre o lugar da arte. Então, até aqui a gente tinha entendido, porque nós trabalhamos junto em sala de aula, tá? E vocês tinham parado quando nós íamos fazer esse trabalho em grupo, que vocês iam escolher uma das frases que eu coloquei ali e uma delas vocês iam estar montando, né? Nós tínhamos até separado grupos e tal. Como aconteceu toda essa epidemia, essa pandemia toda aí, nós vamos ter que fazer esse trabalho individual. E daí eu tenho aluno que não fez nem o individual para me mandar. Então eu vou retomar de novo com vocês. O que nós vimos? Nós vimos que a arte pode acontecer no mar, lembra o concerto no mar? Nós vimos que ela pode estar acontecendo numa linha de trem, nós vimos que ela pode acontecer na floresta, no fundo do mar, né, com aquele museu subaquático ali. Nós vimos que pode acontecer a arte somente num tapete, que era o teatro tapete. Vimos que a arte pode estar acontecendo em forma de uma banda, né, a banda de pífanos. Nós vimos que a arte também pode acontecer lá na floresta, todo aquele som da floresta fazendo parte da produção artística, tá? Então a gente viu todos esses movimentos aí. Aí eu coloquei assim para vocês, ó, o que vocês iam fazer? Vocês iam ter que escolher dentre as opções aqui abaixo, ó, que era apresentação musical, que pode acontecer no fundo do mar, dançarinos em uma linha férrea, tá, que é na linha do trem, uma apresentação de teatro na floresta, ou uma exposição de pinturas e esculturas em um rio, sobre o rio, e não embaixo dele, tá? Vocês iam escolher uma dessas 4 opções, fazer esse desenho no caderninho de desenho de vocês, e vocês iam estar me enviando aqui, eu tinha até colocado que vocês podiam enviar por Whats, porque como era a primeira semana, tinha muito aluno que não tinha feito, não tinha conseguido entrar e mexer na plataforma, mas agora eu quero tudo publicado aqui na plataforma, quem tem acesso, tá? Então, essa era a nossa primeira atividade. Aí, depois, nós partimos para segunda semana. Então, não era nada complicado também, pessoal, porque eu não procurei não fazer nada assim tão difícil para que vocês não pudessem estar entendendo. Então, a professora tá trabalhando tudo dentro do livro, tá? Tô tentando fazer assim, esmiuçar o máximo possível para que vocês entendam. Então, na segunda semana, eu coloquei aqui para vocês, ó, que nós íamos trabalhar com a paisagem construída. O que é uma paisagem construída, tá? O que esse título sugere para você? Então, eu estava fazendo um questionamento com vocês. Algo nele te chama a atenção? As paisagens se constroem? Quando falamos de pintura de uma paisagem, que imagem que vem na sua mente? Eu falo para vocês, vamos fazer um desenho de uma paisagem. O que vocês pensam para desenhar essa paisagem? O que vem de início na tua mente, né? E daí eu peço assim, eu sugiro que vocês olhem a imagem abaixo, tá? E pensem sobre ela, ó. A imagem é essa aqui. É a pintura do artista também, ele fez essa imagem tá até no nosso livro de arte, tá? Ele representou uma paisagem de uma maneira bem interessante aqui, olha. As pinceladas, né, ó. A bem da verdade, as igrejas aqui, tudo, ela tá toda em branco, né? O que tá trabalhado em volta é a paisagem, certo? E daí diz assim, ó, que essa pintura é de autoria do artista plástico brasileiro Alberto da Veiga Guiná. Ela é, então,
você acha que ela é uma realidade ou ela é uma fantasia? Né? O que você consegue perceber nela, certo? Então, eu fiz algumas observações aqui, falei um pouquinho do artista, mostrei mais algumas obras dele, tá? E daí pedi que a gente fosse realizar uma atividade prática. Então, o que você ia fazer? Lá no teu caderninho de desenho, o título é Paisagem Urbana. Você vai observar a paisagem que está próximo da sua casa. Não é a tua casa, é o que tem próximo da tua casa, tá? Ah, de repente eu vou desenhar aqui na minha casa. Então, eu tô aqui, eu saio lá fora, eu vou desenhar as casas que tem na frente da minha, se tem árvore, se tem poste, como é que é a rua. Eu vou representar essa paisagem que eu enxergo, tá? Na frente da minha casa. Então, era para vocês fazerem isso. Desenhou bonitinho no teu caderno de desenho, coloriu, envia para mim a foto publicada aqui na plataforma, tá? Essa, então, a nossa segunda atividade. Daí, na terceira semana, o que era pra gente fazer? Ó, a professora também já estava dando sequência, tudo é a sequência da paisagem, tá bom? Aqui eu pedi para vocês que vocês iam fazer a leitura e copiar no teu caderno, tá? Ó, pintura da paisagem como registro de um lugar. Então, aqui, ó, pedia para vocês responderem, mas são perguntas pessoais, tá? Então, não precisava estar entregando para mim. Eu quero que você observe, responda. E se houver dúvida, daí sim você entra em contato comigo. Se não, isso aqui é uma resposta pessoal. Continuava copiando e tal, aqui, ó. Aqui também fala de algumas obras de uma pintura de uma artista japonesa, tá? Ela fez uma pintura em seda, tá? E aqui, então, você só tinha que fazer o quê? Copiar, ler bem, com atenção, copiar e deixar esse registro no teu caderno. Ó, eu até coloquei que essa atividade, ela não precisa ser enviada aqui na plataforma, tá bom? Porque a gente ia continuar numa próxima aula. Essa, então, é a nossa terceira semana. A quarta atividade de artes para o 7º ano. Vamos ver lá, ó. O que a professora pediu na quarta semana? A minha internet tá devagar, pessoal. Aqui também, olha. Por mais que tinha uma linha aqui, ó, a resposta é pessoal, você não tinha que me enviar nada, tá? E tem um pessoal que pegou impresso, acabou me devolvendo essa folha e não sei se deixou copiado no caderno, porque eu preciso desse registro no caderno, gente, tá? Então, o que a gente tá trabalhando aqui? Ainda com desenho de paisagem. Então, diz assim, ó, linhas que desenham a paisagem. Aqui, olha, vocês estão vendo que eu tirei essa imagem lá do nosso livro também, tá? É uma imagem da Tarsila do Amaral, daí eu faço uma pergunta referente à imagem ali, mas não precisa me devolver, são coisas pessoais, tá? Daí aqui, ó, fala um pouquinho dessa artista plástica, fala um pouquinho de paisagem organizada, tá? Mostro aqui um esboço da catedral, que quem desenhou foi o Oscar Niemeyer, e eu digo assim, ó, que aqui a gente finaliza, você vai ler e copiar no teu caderno, e a gente continua numa próxima aula. Então, não é para publicar atividade, nada aqui para mim na quarta semana, é só para continuar fazendo a leitura, tá, pessoal? Daí, a quinta e sexta semana eram recuperação, então também não tem atividade para publicar. Daí, nós fomos lá para a 7ª semana, tá? O que eu pedi para ser feito na 7ª semana? Vamos abrir aqui, ó. Olha aqui, ó. Já mostrei, lembra que na aula passada, na quarta aula, tinha o esboço dessa catedral que o Oscar Niemeyer fez. E aqui já tá a imagem da catedral pronta. Então, aqui também eu peço que você leia o texto, copie ele no teu caderninho de teoria. Aqui tem uma perguntinha, mas também é referente à imagem que tá aqui em cima. É tudo pessoal, tá? É para você fazer a leitura. O que me importa aqui, gente, é a leitura de vocês. Porque se vocês não entenderem o que a gente está trabalhando, fica em vão. Não adianta eu só mandar desenhar as coisas, tá bom? Então, precisa do registro, precisa que vocês leiam, porque eu coloco assim, eu procuro resumir, mesmo que tá lá no livro, eu procuro resumir e colocar aqui para vocês, tá bom?
Então, aqui tá falando dessa catedral, que olha, se eu não contasse para vocês que era uma igreja, vocês iam conseguir entender, só olhando aqui que isso aqui era uma igreja. Olha que arquitetura muito diferenciada. Esse arquiteto Oscar Niemeyer, ele morreu recentemente, tá? Faz coisa de uns 7 anos, se eu não me engano, que ele faleceu. Então, é um artista ainda contemporâneo, tá? E a forma que ele trabalha essa arquitetura é muito diferenciada. Então, a ideia é observar a paisagem e como está inserida essa arquitetura no meio dessa paisagem, certo? Então, aqui tá falando um pouquinho, tal, do artista. Ó, após copiar o texto e responder no seu caderno de teoria da arte, vamos para a atividade prática. Olha que legal essa atividade aqui, ó. Você só tinha que sair e fotografar igrejas e templos religiosos que tá na sua cidade, tá? Observe como as igrejas ou os templos estão inseridos na paisagem. Daí tem gente que diz assim para mim: "Ai, professora, mas eu não saio de casa". Tá, se você não sai da tua casa, mas você tem acesso à internet, e na internet tem várias imagens da nossa catedral, de alguns templos religiosos, pode pegar essa imagem dali. Não é a mesma coisa, tá, gente? Porque eu gosto de ver como é que você observa essa paisagem, essa arquitetura inserida nessa paisagem. Mas se não tem como, não tem, né? Mas assim, ó, hoje eu fui no mercado com a minha mãe. Poxa vida, então dá uma passadinha, qualquer que seja o templo religioso. Ó, nós temos a Assembleia de Deus, tem o templo da Igreja Quadrangular, tem o templo da Igreja dos Testemunhos de Jeová, tem a Católica, a Igreja, a nossa matriz, né? Então, vocês têm vários templos religiosos. Quem mora no interior também tem as igrejinhas ali. O que você tiver, eu quero que você trabalhe esse teu olhar da arquitetura junto com a paisagem. Olha que coisa mais fácil. Fotografou, publicou a imagem aqui para mim, tá? E daí aqui eu coloco ainda que eu deixei um videozinho explicando essa atividade na plataforma. Por isso que eu digo, quem pega as atividades impressas não tem todas essas informações, tá bom? Fotografou, publicou aqui para mim, ó. Eu tenho vários colegas que fizeram. Vamos abrir aqui, ó, da Dulce Maria. Vamos pegar a imagem. Olha que linda essa imagem aqui, ó, tá? Olha, da Dulce Maria. Tá anexada, certo? Ó. Vamos ver a Gabriele. A Gabriele fez várias imagens. Vamos ver como é que tá aqui a atividade. Ela colocou o que ela copiou, tá? E olha, ela anexou alguns templos aqui. Olha que legal. A Gabriele não ficou em uma imagem só. Olha que show de bola, gente. Tá? Olha, maravilhoso. Parabéns, Gabriele. Tá? E assim tem outros alunos também que fizeram. Deixa eu ver o do Zaqueu, ó. Vou abrir uma das imagens do Zaqueu aqui, que ele copiou. Vamos ver o que tem mais do Zaqueu. Preciso da foto da igreja, Zaqueu. Ó, Zaqueu precisa me mandar foto da igreja, não quero foto do caderno, tá? Vou aproveitar e abrir de todo mundo que tá aqui pra gente já olhar. Ó, da Júlia. Olha, a Júlia fez uma montagem, ela pegou uma igreja só, mas montou essa imagem aqui pra mim. Beleza, o que eu preciso é a imagem da fotografia da igreja. Eu não quero foto do caderno, tá? Não quero foto do caderno, certo? Ó, que eu já tinha aberto. Certo, pessoal? Então, aqui essa era a nossa 7ª atividade. 8ª semana, 8ª atividade. O que nós tínhamos aqui para fazer, ó? Tá, vocês viram que eu procuro fazer tudo bem mais fácil para vocês, tá? E a gente sempre tá seguindo uma sequência. Então, aqui, ó, arquitetura religiosa. Eu continuo falando das igrejas e da arquitetura. Aqui vocês só tinham que copiar esse texto no caderno e deixa eu ver o que eu pedi para vocês fazerem. Ó, só copiar. Aqui era para refletir, tá? Ó, qual paisagem você considera natural e qual foi construída em seu entorno, tá? De que forma você também constrói a sua paisagem? Não precisa me responder, gente. Isso é só para você refletir, pensar, tá? Essa igreja aqui, olha, ela é de Minas Gerais. Esses profetas,
tá? Que são essas esculturas que estão aqui, ó. São 12 profetas, eles compõem a parte da arquitetura dessa igreja, tá? É em ouro preto. Então, é uma arquitetura que ela não está separada da escultura, tá? A escultura faz parte da arquitetura, então é muito interessante, tá? Aqui tem uma outra imagem do nosso livro, que é um santuário lá em Machu Picchu. Ele tá nas rochas, certo, pessoal? Então, assim, ó, eu coloquei alguns templos aqui para vocês estarem observando e pedir que vocês aguardassem instruções para a próxima aula. Então, quer dizer que a 8ª semana não tinha nada para me enviar, tá bom? Vamos lá para a 9ª semana, a nossa 9ª atividade. O que que nós temos aqui? Então, vocês viram que tem atividade que vocês não têm que me enviar. É só copiar e deixar o registro no caderno. Aqui, ó, como a gente fotografou as igrejas, agora estava na hora de desenhar. Então, ó, vimos que a arquitetura religiosa, você fotografou igrejas de sua cidade, agora você deve desenhar uma igreja grande, cheia de detalhes, que seja construída em cima de uma montanha ou no meio de uma serra, cercada de rochas grandes. Seja criativo, faça o seu desenho em uma folha com margem ou no seu caderno de desenho. Desenhar e colorir, tá bom? O título desse desenho é Arquitetura Religiosa. Gente, é só um desenho, certo? Eu quero ver a criatividade de vocês. Desenhou, coloriu. Ah, precisa ser na folha? Quem ia me entregar o desenho lá na escola precisava ser numa folha. Quem vai publicar aqui faz no seu caderninho de desenho, tá? Tira a foto e me manda. Essa 9ª semana, tá? Nossa 9ª atividade. A 10ª atividade, também não tinha que me entregar nada aqui na 10ª atividade. Então, olha só, tem 12, 13 semanas, mas vocês não têm 13 atividades para entregar. Tem muita coisa aqui que é para fazer leitura só. Aqui na 10ª semana, ó, fazer a leitura e copiar no seu caderno. Ainda trabalhando sobre paisagem, tá? Agora aqui a paisagem planejada de Brasília. Aqui mostra, olha, um desenho visto de cima, tá? É o projeto original feito por Lúcio Costa, tá? De como seria a construção da cidade, olha. Bem interessante, tá? Daí aqui mostra já uma imagem de satélite da mesma cidade, tá? E aqui pede assim, ó, responda no seu caderno de teoria, mas não publique a sua resposta. Isso aqui eu quero que você responda e deixe com você, tá? São respostas pessoais. Gente, o que é resposta pessoal não tem certo e errado. Então, é o que você está observando. Então, ó, o que você conhece sobre o processo de formação da sua cidade? Você conhece alguma coisa? Como é a organização dela atualmente? Há regiões de lazer, de comércio, de moradia? Como é essa mobilidade? O que é mobilidade? Como é que eu consigo ir e vir, tá? Como é que está estruturada? Tem indústria no meio da cidade? Não. Ah, tem só uma área industrial. O comércio está centralizado em determinado lugar. Então, isso que eu quero que vocês comentem, tá? Como a cidade se integra com a natureza? Certo? Então, eu quero que vocês respondam. E não precisa me mandar nada na 10ª semana. Registra no teu caderninho de teoria da arte. Certo? 11ª semana. Ó, nós já estamos chegando já no finalzinho. O que era para fazer na 11ª semana? Tá devagar minha internet, tá, gente? Não é só de vocês, não. Olha aqui, ó. Também, ó, ler e copiar no teu caderno de teoria. Porque assim, gente, não adianta a professora encher vocês de desenho. Vocês precisam ter leitura, precisa ter o material registrado no caderno. Então, ó, ler e copiar. Desenho é linha. Isso aqui, ó, a gente já vê no 6º ano, que são os elementos táteis e visuais da arte, tá? O desenho e a linha são elementos visuais e táteis da arte. Agora que tá falando, desenho é linha. Tá dando um exemplo, falando sobre o que é o desenho, tá? Tem um desenho do Van Gogh aqui, do Vincent Van Gogh,
certo? E aqui só diz para vocês, ó, apenas para refletir. Você mantém a prática do desenho no seu dia a dia? De que forma? Se não mantém, em que momento você deixou de desenhar e por quê, tá? Você só vai refletir, não precisa nem colocar isso como resposta. Copia tudo isso no teu caderninho de teoria da arte e aguarda. 12ª semana é a recuperação e a 13ª também. Então, assim, meus amores, essas atividades aqui, ó, desde a primeira semana que a professora tá falando, passando para vocês, eu tenho alguns alunos aqui, ó, que vocês podem ver, ó, que estão com as atividades em branco. Olha aqui, ó, o Wagner não publicou nenhuma atividade, tá? Deixa eu ver quem mais. O Natan tá me entregando, mas tem atividade dele que não tá entregue ainda. O Manuel Francisco também tem algumas atividades que ele me entregou impressa, mas aqui também não são todas. O Leandro Quadra, nenhuma atividade nem impressa eu recebi. Então, assim, ó, eu tenho alguns alunos que não entregaram nada. Olha aqui, vamos abrir para vocês verem. Quando eu recebo o material de vocês, gente, é automático, ó. O Zaqueu me mandou atividade escrita. A primeira semana eu não quero atividade escrita, tá? Eu preciso é do desenho. Então, o Zaqueu vai ter que me mandar o desenho e não a foto do caderno. Vocês precisam aprender, gente, a começar a ler o que a gente pede, tá bom? Então, assim, ó, esse vídeo serve para a turma do 7º ano 1, 2 e 3, tá? Eu vou publicar esse vídeo e se vocês ainda tiverem dúvidas, é só me chamar. Beijos, galera!